Então, fazendo uma breve discussão clínica sobre os achados dessa paciente nessa primeira internação, nesse primeiro momento, a gente poderia chegar a 3 hipóteses, baseadas tanto na anamnese quanto no exame físico, nos exames laboratoriais e nos exames de imagem, que seria a primeira, a de hiperreatividade brônquica, porém foi descartada essa hipótese porque a paciente ela não apresentou sibilos à ausculta respiratória pulmonar. E aí uma segunda hipótese seria a cor pulmonale, né? Que seria justamente pela questão da hipóxia, a redução da trama vascular. Porém, o que levaria, por conseguinte, ao aumento das pressões, da pressão pulmonar. Porém, se descartou essa hipótese porque cor pulmonar ela cursa com evolução muito longa, de anos, o que seria incompatível com a queixa da paciente, que no caso teve um marco temporal de 2 meses. E uma terceira hipótese, que foi a mais sustentada, seria justamente o tromboembolismo, por essa insuficiência cardíaca direita apresentada no exame físico pela paciente, além da questão da hipercoagulabilidade, tão presente em pacientes com DPOC, e justamente pelas imagens, né? Os exames de imagem que evidenciaram esses trombos. E na segunda internação, ou seja, após 30 dias, a paciente retorna, dessa vez com a queixa de confusão mental a 15 dias, exacerbada a 6 horas, sendo que essa confusão estava associada a vômitos e tosse com escarro escuro. No exame físico, ela estava febril, consciente, contato amplo, desorientada no tempo, sem rigidez de nuca e sem sinais localizatórios. Permaneceu 4 dias internada, afebril normotensa, com volume normal de diurese. Os exames laboratoriais de entrada já foram um pouco melhores do que o da primeira internação, não tinha anemia, não tinha infecção urinária. O eletrocardiograma sem alterações em relação à internação anterior, porém no raio-x ela apresentou uma cavidade no ápice do pulmão direito, de conteúdo radiotransparente, sem nível líquido e com parede espessada e bem delimitada. No 4º dia, a paciente evoluiu com piora da confusão mental, bradipneica e taquicárdica, com 196 batimentos por minuto, pressão arterial inaudível, cianose, má perfusão periférica, pulsos finos, e no caso a paciente evoluiu, como já foi dito no 4º dia, para parada cardiorrespiratória. E aí, com relação à discussão clínica dos achados dessa segunda internação, que a paciente voltou, né, com um quadro de confusão mental, suspeitou-se de 2 hipóteses. A primeira foi AVC, porque pacientes com DPOC, pela questão de hipercoagulabilidade, eles têm muita propensão a esses AVCs, esses ataques isquêmicos transitórios, mas também foi levantada a suspeita de infecção. Porém, a infecção ela ficou meio que assim, porque a paciente estava febril e não apresentava alteração nos leucócitos. Então, ficou meio que assim. Então, em relação à questão do vômito com escarro escuro, foi solicitado um raio-x. E aí, no raio-x da segunda internação, né, foi quando a paciente apresentou essa cavidade. E aí, levantou-se 2 hipóteses para essa questão da cavidade, que poderia ser ou uma infecção, um agravamento da pneumonia anterior, ou então uma infecção em foco de necrose por infarto.